Graça e paz, querido, da parte de Deus. Eu espero que esse vídeo venha enriquecer a sua vida, venha acrescentar algo à sua trajetória. E para começar falando sobre isso, eu quero abrir como base, né, bíblica, que a gente tem que ter base bíblica para falar. Colossenses capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu quero falar nesse vídeo que perdoar não é um dom, perdoar não é um sentimento, que perdoar é uma escolha. A palavra de Deus vai dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Não é Jesus que vai descer para tomar essa decisão por você. Não é Ele que vai se apresentar a você para dizer a você para tomar essa decisão. A decisão de perdoar é sua. Você decide carregar esse fardo, esse peso morto por toda a vida, ou abandoná-lo e seguir seu caminho em paz. E ele disse: sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, quando eu escolho não perdoar, eu não estou vivendo o amor de Cristo. E este amor que eu prego, se eu tiver uma mágoa contra meu irmão, se eu tiver uma mágoa contra alguém, que eu não consigo tirar isso daí de dentro de mim, que eu não consigo arrancar esse sentimento ruim que só me atribui percas. Eu preciso entender que esse não é o Evangelho de Cristo. A Bíblia nos diz que nós temos o livre-arbítrio para decidir o que é melhor para nós. E perdoar está incluso nesse livre-arbítrio. Uma mulher pode perdoar o seu esposo que o traiu, ou ela pode escolher não perdoar, se separar, ou ela pode escolher perdoar e recomeçar. Depende de cada situação, depende de cada convívio, de cada relacionamento. E eu posso escolher perdoar um irmão que levantou uma calúnia contra mim, ou eu posso escolher carregar essa marca por toda a vida. Porque se você cria uma inimizade, se você não consegue perdoar, é algo que te deixa doente, é algo que você vai carregar por onde você for. Então, como eu sempre falo, é um peso morto que não vai te acrescentar nada. Entre todas as escolhas que você fez, se a mais difícil é perdoar, coloca nos pés da cruz. Pede para Jesus te ensinar isso. Porque se você tem dificuldade de perdoar uma ou duas falhas de alguém, por que Jesus te perdoaria se você erra todos os dias? Ele disse: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, ou seja, nós temos queixa todos os dias. Todos os dias a gente dobra os joelhos e diz a Deus: Deus me perdoa, Deus me perdoa. E em algum momento você não sente esse perdão, em algum momento ele recusa esse perdão. Então ele te perdoa, ele está dizendo assim: o meu amor foi tão grande, eu perdoo você todos os dias. Por que você não é capaz de perdoar, né? Porque o ato de dar a vida de Cristo foi um ato voluntário, ele não foi obrigado a fazer isso, o Pai não obrigou, ele se doou para isso, né? Então ele está dizendo: se eu me doei, se eu dei a vida, e além disso eu te perdoo todos os dias, por que você não consegue perdoar? Então o perdoar é uma escolha. Você precisa escolher, né? Ninguém pode impor isso a você. É uma decisão que só cabe a você. E se você conhece a Cristo, se você vive verdadeiro amor, verdadeiro evangelho, você sabe que precisa perdoar. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, vai dizer que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Quando eu digo que amo a Cristo e aborreço meu irmão, João vai dizer que este amor não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, se eu não amo meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar Cristo que eu nunca vi? É difícil, pastora. Essa pessoa me magoou muito.
Mas você quantas vezes magoa Jesus? Quantas vezes você magoou o Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo ficou triste e recolhido num canto? E aí você vai, chora, pede perdão e você sente a liberação disso na tua vida. Então libera isso para você. Se livra desse peso morto. Se livra desse fardo. Quem conhece a minha trajetória, quem conhece meu testemunho, sabe que eu fui traída. Numa fase em que eu estava me curando da morte da minha mãe, meu marido chega para mim e fala que me traiu. E ele me deu a escolha. Ele disse, você decide se eu fico e a gente recomeça, ou você decide se eu vou e você segue seu caminho e eu sigo o meu. Eu precisei de um tempo, mas eu escolhi perdoar. Porque quando eu dobrei meus joelhos, foi essa colocação que Deus colocou na minha mente, no meu coração. Se eu te perdoo todos os dias, se você erra constantemente, e eu te perdoo, por que você não pode perdoar? Foi exatamente esta colocação que Ele me deu. E quando o Senhor falou isso comigo dentro do meu quarto, eu e Ele sozinha, eu não tive dúvida que o melhor caminho seria perdoar. Poderia perdoar e se separar, mas eu escolhi perdoar e recomeçar. E foi a melhor escolha que eu fiz. O relacionamento, ele teve um período de adaptação, eu tive meu período que eu precisei ser curada, ser tratada, mas o nosso relacionamento conjugal, ele se firmou, ele se fortaleceu, né? Não houve outras vezes, ele reconheceu o erro, me contou e a gente conseguiu recomeçar junto, mesmo eu muito ferida, mas ele me ajudou bastante. Então, existem casos e casos, né? E eu quero te dizer somente, mesmo se você não quiser, não quiser viver com esse homem ou com esta mulher, mas escolha o perdão, tá? Então, medita nesta palavra e entenda que perdoar é uma escolha. Não é uma imposição, não é um sentimento, não é um dom, é uma escolha. E eu te aconselho, escolha perdoar, porque você vai ser muito bem-aventurado. Pode ter certeza disso. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu espero ter te ajudado nesta situação que você está vivendo. Fique em paz.